tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou dar uma dica top para vocês. Eu vou explicar como que a gente faz para aplicar as linhas de costura, tá? Porque aqui dentro do programa a gente tem uma percepção diferente, né? Na costura tradicional, as peças são unidas e fica um sinalzinho, né, de que passou uma agulha por ali. Aqui não, gente. Aqui as peças são unidas virtualmente e aí aquele efeitozinho legal da linha passando por cima, a gente tem que aplicar de uma maneira superficial, tá? Aqui dentro do programa, elas são reconhecidas como um objeto, tá? Você pode ver que elas têm um contorno, elas têm volume, tá? Então, elas são trabalhadas dentro do programa como um objeto sobreposto ao molde. Então, como que a gente faria para aplicar essas linhas de costura? É muito importante, eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante você trabalhar o máximo possível de detalhes, textura, linhas de costura, tá? Fazer as barrinhas. Por quê? Porque isso vai dar muito mais realismo para a tua peça, vai levar o teu 3D para outro nível. Tá? Então, hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o conceito de linhas e como que vocês podem configurar essas linhas também, tá joia? Então, vamos lá, gente. A gente tem aqui, eu trouxe um traje de ciclismo, porque a peça de ciclismo em si, ela tem vários recortes e normalmente, como se trata de um produto de alta performance, o que que as empresas fazem? Eles trabalham com vários tipos de costura em todos os recortes da peça, para dar conforto, para dar aderência, para que não tenha atrito com a pele do atleta, tá? Então a gente tem todos os tipos de costura aqui. A gente tem uma reta em alguns pontos, a gente tem uma overlock, uma galoneira, uma zigue-zague 3 pontinhos e até assim, de uma maneira mais sofisticada, a flat seamer, tá? Que a flat seamer, ela é a última tecnologia aí na questão de achatar o tecido para que não tenha atrito na pele do atleta. Então dá muito mais conforto, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que pode ser aplicado, por exemplo, aqui num forro, né, de ciclismo, a gente tem muito essa questão do... tem muita gente que aplica aqui a galoneira, né, nessa parte aqui. Só que normalmente, gente, as empresas europeias, por exemplo, usam a zigue-zague 3 pontinhos, né? Então, o que que a gente pode fazer para configurar e alterar esses pontos, né? Aqui é uma das costuras mais utilizadas, mas aí a gente pode editar isso aqui. Como que a gente faz para alterar isso? Então aqui, olha, no meu Object Browser, a gente tem aqui a função, a abinha de linhas de costura, se chama Top Stitch, tá? Então o que que você vai fazer? Você seleciona, olha, são essas ferramentas aqui de seleção da aba de costura. Se eu segurar apertado, tenho mais ferramentas aqui, porque eu estou usando a versão 5.2, eles encolheram, né, enxugaram aqui a aba de ferramentas, então vai estar aqui do lado. Como que a gente faria? Eu quero trocar essa linha aqui, ou quero aplicar uma linha para zigue-zague 3 pontinhos. Eu vou clicar em cima da linha e aqui eu tenho a opção de escolher as linhas que estão já configuradas aqui, ou eu posso simplesmente configurar uma nova, tá? Como que eu faria, gente? Eu vou escolher essa aqui que tá já configurada como uma galoneira, né? Uma overlock, uma galoneira, tá? E aí a gente vai alterar ela para zigue-zague 3 pontinhos. Então, como que funciona aqui o menu de propriedades? A gente tem aqui a função principal aqui, que seria o offset, a distância da linha, da costura para essa linha. Aqui ele está com 16, né? Você pode deixar 16, eu deixaria zerado, porque eu gosto muito assim, porque essa linha, ela aprofunda o tecido, essa linha vermelha, né? Então eu gosto que a costura fica bem em cima para marcar que a costura está afundando mesmo, ó, o tecido, né? Então, vamos supor, ou então você pode fazer duas linhas aqui no caso. Você pode deixar esse 0,16, né, que ela fez contornando por fora aqui. Fica a critério de vocês. Aqui é a quantidade de pontos, tá? Se eu tenho 1 ou 2, eu posso acrescentando, mas aí ele vai ficar muita informação aqui. Isso você pode configurar depois
costuras intercaladas, vamos supor que você vai fazer uma flat seamer, eu já vou falar sobre isso, tá? Que a flat seamer ela é muito parecida com a overlock, com a galoneira, né? O overlock até, a overlock já é interno, mas ela tem quatro pontos retos. Ela tem 2 nas extremidades e 2 no centro da costura, tá? Então você consegue sobrepor a partir daqui. A forma, ele tem várias, olha, você pode ir clicando e ver como é que fica, tá? Esse aqui, ele é um zigue-zaguezinho, ó. Você pode configurar ele, tá? Tem aqui casinha de botão, que não é o caso, a gente não vai usar aqui. Tem overlock, né, que é o que a gente já estava. Aqui é um pesponto, é usado muito em alfaiataria, tá? Opa! A gente tem a linha reta em si, tá? Oh, meu Deus, toda hora eu clico aqui. E temos o zigue-zague, tá? O zigue-zague aqui, no caso, ele já vem com uma configuração básica, e aí você consegue editar, por exemplo, a espessura dele, deixar ele mais grossinho, tá? Para ele aparecer mais. Ó, você pode aumentar a espessura dele, vamos deixar ele com 80. Aqui é o espaçamento entre os pontos, no caso aqui é por polegada, tá? Quantos pontos por polegada? Então, você pode vir aqui e colocar mais ou menos, ó, para ele ficar mais estreito ou mais largo, ok? Aqui é a largura dos pontos em si, de cada pontinho. Aqui ele está com 0,30, vamos supor que eu vou pôr 0,10, só para vocês verem. Olha lá, ele fica bem baixinho, tá? Vou voltar aqui no 0,30. Você pode editar isso aí. Aqui é o espaçamento entre os pontos. Você vê que ele está zerado. Se eu colocar 0,1, ele vai deixar mais espaçados os pontinhos. Então, tudo isso você consegue customizar, tá? Unidade de medida para a espessura dos pontos. Você pode colocar centímetros, se você quiser, para você se sentir mais confortável aqui em calcular, né, a distância entre os pontos, tá? Aqui você consegue trocar a cor. Não mudou muito, né? Vamos pôr um laranja aqui só para vocês verem. Consegue trocar as cores da linha, tá? Aqui, gente, é refração e aspereza. A gente fala um pouquinho sobre isso nas outras aulas, tá? E aqui, gente, você consegue configurar para essa linha aparecer frente e verso. Se for o caso de uma gola, por exemplo, né, que você vai apresentar uma roupa sem o avatar e você quer mostrar o avesso da gola, né? Então, você coloca aí frente e verso, que seria esse both aqui, ele vai aparecer dos dois lados, ok? Então, basicamente, você consegue, clicando em cima de algum recorte aqui, de alguma linha, você consegue aplicar, ó, com essa ferramenta aqui, eu clico aqui em cima, eu já aplico uma linha de costura, olha lá, apliquei na manga, e ela apareceu ali para mim. Só que aqui eu não quero esse ponto, então eu vou escolher outro, né? Eu vou escolher esse que é 2 linhas retas aí. Aqui, por exemplo, quando eu crio 2 linhas, ele me dá essa opção aqui de colocar a distância entre uma linha e outra. Na primeira, você pode ver que não aparece. Já na 2, ele aparece essa opção aqui, distância da linha 1. Tá? Então, você consegue configurar e fica bem legal. Aqui eu tô com a opção 3D em tempo real ativada, tá? Do render, né, ativado, tá? Como que a gente faria, por exemplo, para criar uma costura flat seaming, né? Olha aqui, essa golinha, por exemplo, que a gente aplicou um viezinho aqui, ele já tá com essa configuração aqui de linha aplicada, olha, fica bem legal, fica super real, tá? E dá um capricho na gola, né, gente? Agora vamos supor aqui que tem camisa de ciclismo que aqui tem uma flat seaming passando, né? Para não incomodar o atleta, ou às vezes aqui na lateral. Como que a gente faz para aplicar essa costura? Então vamos lá. A gente vai voltar aqui no nosso 2D. Nós vamos pegar a nossa frente aqui e nós vamos aplicar uma linha de costura nela. Vou vir com essa ferramenta aqui. Primeira coisa eu vir com essa ferramenta aqui, eu vou aplicar uma linha de costura nela, tá? E vou aplicar no recorte que encontra com ela, que é essa parte aqui, tá bom? Note que como tá assimétrico, ele já fez do outro lado. Vou voltar lá na minha área 3D. E olha só o que ele fez.
De início, ele jogou essa costura aqui, mas não é isso que eu quero. Flat seaming, gente. Ó, só para vocês terem uma ideia de costura flat seaming, como que ela é, ó. Ela é como se fosse overlock, mas ela passa 4 linhas retas. Então, é isso que a gente quer fazer ali. A gente quer simular uma flat seaming. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa aqui, tá? E vou trabalhar ela para criar uma costura flat seaming. Vamos trocar. Primeira coisa, a gente vai trocar essa linha aqui, tá? Olha lá, troquei já. Agora eu vou pegar a outra da manga ali, vou clicar aqui em cima e vou trocar. Vou escolher aquela da flat, da overlock, tá? Então, olha só, de início ele aplica, né, a linha contornando a borda ali da roupa. Mas o que a gente quer? A gente quer que essa costura ela pegue os dois moldes, mas aqui no meio. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou zerar aqui o meu offset. Olha lá, ele já dividiu, tá vendo? Então, parece que a costura está sendo feita nos dois recortes, mas na verdade ela está separada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui mais uma linha. Uma outra opção. Ele abriu essa aba aqui para mim. Nessa aba, eu vou configurar como linha reta, single. Então tá, eu criei essa linha, ela tá bem aqui no meio e agora eu quero afastar ela para os lados. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, distance from stitch 1, que é do ponto 1, eu vou colocar 0,05. Olha aí, ele já afastou a linha para mim. Agora eu quero deixar essa linha um pouco parecida com essa aqui que está passando aqui na minha overlock. Então eu vou dar uma engrossadinha nela, vou colocar 60. Vou diminuir o tamanho do ponto. Vou pôr ele menorzinho. Opa, é o contrário. Ó, 17, vamos pôr menorzinho, tá? E aí eu vou pintar de preto também, né? Porque tá tudo preto ali, vou colocar pretinho aqui. E olha só, tá super pronto o nosso ponto e a gente fez dois estilos de linhas sobrepostas, tá? E fica super legal, fica outro tipo de acabamento, então é muito importante, eu falo para os alunos, gente, aplica a linha, faz barra, trabalha a iluminação, são detalhes que fazem toda a diferença no resultado final do seu 3D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para vocês serem notificados toda vez que tiver uma aula nova. A gente tem uma comunidade muito legal no nosso Telegram. E o link de acesso está lá no nosso Instagram. Então, eu vou deixar o @ do nosso Instagram aqui na descrição desse vídeo. Tá? Acesse, a gente tem o trabalho dos nossos alunos. A gente sempre tem dica nova lá no nosso Instagram, então clica lá, dá uma olhadinha, curte a nossa página e eu espero vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!